Olá, meus amiguinhos! Conversemos acerca de estabelecimento. Olha, aprendemos no nosso primeiro vídeo que direito empresarial trata acerca de atividade lucrativa. Essa atividade lucrativa no Código Civil está com o nome de atividade econômica. Só que para desenvolver a atividade lucrativa, atividade econômica, precisa de bens, precisa bens. Ao conjunto de bens para a consecução, desenvolvimento da atividade econômica, damos o nome de estabelecimento. Então, o estabelecimento é o conjunto de bens afetos direcionados à atividade econômica. Tudo que for usado na atividade lucrativa, estabelecimento é o nome. Estabelecimento não é só o imóvel com a placa aqui, panificadora XPTO. Não. Qualquer bem. Olha, o grampeador, a pasta, o papel, a impressora, se é usado para atividade lucrativa, o nome disso é estabelecimento. Não importa se é uma atividade comercial, industrial ou atividade simples, intelectual. Então, o advogado que tem só a carteira da OAB dele e uma pastinha, aquela pastinha é o estabelecimento dele. Se você for lá no artigo 5º, parágrafo único, inciso 5 do Código Civil, que fala de emancipação, uma das causas da emancipação é o quê? Estabelecimento civil ou comercial. Então, não é só atividade empresária que tem estabelecimento, como falsamente se possa pensar, não. Atividade simples também tem estabelecimento. Não precisa de bem? Precisa. E quando eu falo conjunto de bens, é conjunto de bens mesmo. Todos aqueles tipos de bens que a gente aprende lá em direito civil. Bem corpóreo, incorpóreo, móvel, imóvel, fungível, infungível, divisível, indivisível, consumível, não consumível, singular e coletivo. Principal, acessório, benfeitoria, tudo isso é estabelecimento. Cuidado com com a primeira classificação que eu falei. Bens corpóreos ou incorpóreos. Marca, invenção, modelo de utilidade, patentes. Tudo isso, se é usado para gerar dinheiro, estabelecimento. Até o intangível, até o incorpóreo. Pronto. Esse é o conceito. Diz o nosso código que o estabelecimento pode ser uma unidade autônoma de negócios. O que significa isso? Uma unidade autônoma de negócios. O estabelecimento pode ser vendido, pode ser doado, pode ser herdado, pode ser dado em usufruto, pode ser dado em garantia, pode ser alugado, arrendado. É isso que significa dizer que ele pode ser uma unidade autônoma de negócios. E a partir daí, o nosso código vai tratar de um tipo especial de negócio com estabelecimento, que é a transferência do estabelecimento. A transferência do estabelecimento tem nome: trespasse. Trespasse é a transferência do estabelecimento. Lembra daquela loja que tem a placa sob nova direção? Sob nova direção significa o quê? Foi vendida. Foi vendida. Você vai lá no restaurante, as pessoas estão diferentes. Ué, cadê as pessoas que me atendiam aqui? Ah, tem dono novo, senhor. Trespasse. O nome disso é trespasse. Transferência do estabelecimento. Tem regra. Tem regra para o trespasse. Se por um acaso a entidade tiver patrimônio para arcar com todas as suas dívidas, o trespasse é livre. Não tem que avisar ninguém. Só precisa, depois da alteração contratual, levar isso a registro e ser publicado no Diário Oficial, né? Porque a junta comercial vai levar tudo para registro. Mas se tiver dívida insolvível, o que é dívida insolvível? Não ter patrimônio o bastante para pagar suas dívidas.
Então, se a entidade estiver com dívida em aberto, não basta isso, tem que estar dívida em aberto e não tiver patrimônio para pagar essa dívida ou essas dívidas, trespasse agora não é livre. Diz a lei, tem que notificar aos credores. Notificar os credores da intenção do trespasse e esperar 30 dias. 30 dias. Para quê? Para que aqueles credores, ou algum credor, algum espírito de porco, possa vetar, possa melar, ou tecnicamente, apresentar impugnação ao trespasse. Isso existe porque o crédito é uma relação pessoal de confiança. Ora, se eu confiei em você para ser o meu devedor, não pode você simplesmente me jogar no peito, olha, quem vai pagar a dívida agora não sou eu. Não é assim que funciona. Porque se tiver patrimônio, tudo bem, porque tem de onde cobrar, mas se não tiver, tem que avisar aos credores. Esperar 30 dias. Se ninguém impugnar, é sim. Pode ser vendido, pode fazer o trespasse, se ninguém impugnar. Se alguém impugnar, a lei fala assim, tem que pagar os credores. Aí, gente, é o meu entendimento. Não tem que pagar todos os credores. Só pagar quem impugnou. Só pagar quem impugnou. É uma espécie de cala-boca legal. Paga quem impugnou e aí está livre para fazer o trespasse. Os outros não impugnaram, porque permitiram. Inclusive, muito importante, trespasse irregular é causa de falência. Pedido de falência, está lá na lei de falência, está aí o artigo. Fez o trespasse sem patrimônio suficiente, não avisou ninguém, pedido de falência. Não está diretamente escrito na lei, mas eu digo, além de pagar, pode contestar judicialmente a dívida. Não aprendemos lá o artigo 5º 35 da Constituição, princípio da inafastabilidade da jurisdição? Aquele papo, né? A lei não afastará do judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, se a dívida não existir, vai deixar de fazer trespasse por causa disso? Não. Contesta judicialmente, prova que não tem dívida e faz o trespasse. Mas, em a dívida sendo legítima, silêncio, pode fazer o trespasse. Impugnou, paga ao impugnante. Fizemos o trespasse. O trespasse está feito. Mas e agora? Que a entidade tem um novo dono. Como ficam as cobranças? Quem deve o quê? Quais são as dívidas que são cobradas do antigo dono, chamado alienante, e do novo dono, chamado adquirente? Isso é um outro assunto, chamado responsabilidade pós-trespasse. E responsabilidade pós-trespasse é assunto do próximo vídeo. Vamos à responsabilidade pós-trespasse? Vamos ao próximo vídeo.